Bom, estamos no livro 3, a Igreja sob perseguição do Império Romano, segundo capítulo, né? Estamos agora na página 70, vamos falar sobre Minúcio Félix. Antes, vamos lembrar o contexto do que nós estamos estudando. O Império Romano, o período que nós estamos estudando, é chamado de a crise do terceiro século. O Império ele estava sofrendo com inflação, ele estava sofrendo com uma peste, estava sofrendo também com derrotas, revoltas no Império, a ponto de alguns generais criarem um outro Império Romano. Isso vai acontecer em 2 lugares. Então o Império ele está enfraquecido. Bom, nós sabemos pela história, o período que nós estamos estudando é o ano 260. Nós sabemos pela história que em 50 anos, quando Constantino assumiu o poder, o Império Romano vai dar uma crescida. Constantino vai fundar a cidade de Nova Roma ou Constantinopla, onde ele vai controlar ainda mais a riqueza do mundo, né? Então o Império Romano vai se desenvolver, vai crescer. Mas nesse período que nós estamos estudando agora, o Império Romano ele está em sérias dificuldades. Ele está sendo atacado por bárbaros, por persas. Não? Então é um período muito difícil para o Império Romano. Bom, Minúcio Félix, na página 70, foi um cristão que escreveu um diálogo com um pagão, onde Minúcio argumenta a favor do cristianismo. O diálogo foi chamado Otávio. Eu vou colocar esse diálogo completo no grupo para quem quiser ler esse diálogo, tá bom? Pois bem, eu separei aí como exemplo para a nossa leitura, não dá para nós lermos tudo aqui, né? Mas eu coloquei aí o capítulo 36 desse diálogo, né? Em que ele diz o seguinte, ele começa: argumento. O destino não é nada, exceto na medida em que o destino é Deus. A mente do homem é livre e, portanto, sua ação também. Bom, eu separei esse ponto aqui para mostrar a vocês uma das questões mais difíceis da história da igreja, é a questão do livre-arbítrio. E comprovando para vocês o que nós já sabemos, que historicamente é comprovado que o livre-arbítrio ele era defendido por todos antes da organização da igreja pagã, que é a igreja católica. Ok? E esse Minúcio, ano 260, ele está dizendo também que o homem é livre. Tá bom? Ele prossegue. Seu nascimento não é levado a julgamento. Não é uma questão de infâmia, mas de glória, que os cristãos sejam censurados pela sua pobreza. E o fato de sofrerem males corporais não é uma penalidade, mas uma disciplina. E ele prossegue. Pois o que mais é o destino, senão o que Deus falou de cada um de nós? Quem, visto que pode prever a nossa Constituição, determina também os nossos destinos, de acordo com os méritos e as qualidades dos indivíduos. Veja como ele conclui, dizendo que é exatamente a doutrina da salvação que nós pregamos, que as igrejas evangélicas pregam, que a igreja católica, aqui é o ano 260, a igreja católica vai alterar em breve. Tá bom? Mas o que ele está pregando aqui existe a salvação, a parte que Deus faz, né? Jesus Cristo morreu na cruz, eu normalmente comparo isso a um navio, ou seja, construir um navio, e o homem que está naufragado, agora Jesus fala para o homem, olha, eis que coloco diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Claramente, quando Deus diz isso, falando através de Moisés para Israel, o que Deus está dizendo? Que o homem tem livre-arbítrio, é claro. E ele aqui confirma que o que Deus determina, ele depende das qualidades do indivíduo. Se o indivíduo escolheu não crer, o destino dele vai ser o inferno. Se o indivíduo creu, o destino dele é o céu.
Jesus Cristo disse: aquele que crer e for batizado será salvo. Bom, então, para mostrar que toda a igreja primitiva defendia o livre-arbítrio. A predestinação vai ser uma inovação da igreja pagã. E eu falo para vocês que isso é importante porque eu interpreto essa união com as igrejas católica e protestante como a apostasia que o apóstolo Paulo disse que viria nos últimos dias. Daqui a pouco a Assembleia de Deus vai estar batizando crianças e outras heresias que eles acreditam. Daqui a pouco a Assembleia de Deus vai fazer igual Lutero, vai para um cemitério fazer um velório e vai invocar os mortos para a alma do morto sair do purgatório, né? Ou seja, só heresia horrível. Então, nós vigiarmos com isso. Bom, o comentário do livro prossegue. Temos neste texto a perfeita definição de livre-arbítrio e predestinação. A igreja primitiva defendia que os nossos destinos são determinados conforme os méritos e as qualidades dos indivíduos. Ou seja, o homem participa do processo de salvação dizendo sim ou não. Até esse período da história, todos os escritos da igreja defendiam o livre-arbítrio, enquanto os pagãos negavam o livre-arbítrio e afirmavam que tudo era determinado pelos deuses, ou seja, tudo era predestinado. Os pagãos acreditavam nessa predestinação que a Igreja Católica inaugurou, tá bom? Que é uma predestinação que diz que Deus determina a ação do homem. Deus determina que o homem creia, que Deus determina que o homem seja incrédulo. Enquanto nas palavras de Jesus, Jesus determinou salvação dependendo do homem crer e condenação dependendo do homem ser incrédulo. Então é claro que o homem participa do processo de salvação. Os pagãos, de onde vem o horóscopo? Quem acredita, os calvinistas não sabem, mas irmãos, eles estão presos na mesma doutrina do horóscopo. Quando nós dizemos que a Igreja Católica é a Babilônia apocalíptica, não, ela adotou essa doutrina porque essa doutrina ela vem do horóscopo da Babilônia. E eles diziam que o nosso destino tudo está determinado pelos deuses. A única diferença é que a Igreja Católica colocou no singular, mas a doutrina é a mesma. Isso é comprovado, não tem como eles negarem. Ok? Então, eles pregam uma doutrina que é pagã, nasceu na Babilônia, é a doutrina do horóscopo. Essa doutrina que diz que Deus determinou o nosso crer ou o nosso ser incrédulo, ou seja, Deus determinou as nossas ações, essa doutrina ela é pagã. Ela é pagã, não existe dúvida disso.